Olá pessoal, me chamo Ericles e estamos aqui no desafio 2, proposto pelo professor da disciplina de Jogos Digitais. Na primeira etapa a gente fez um toy, né? Não tinha muita objetividade. Nesse daqui nós temos, tá? Nesse desafio a gente implementou os inimigos. O objetivo desse cenário aqui é a gente colocar a animação no inimigo, fazer com que a gente destrua o inimigo e também perdemos o jogo, né? E como é que isso vai funcionar? Aqui dentro do meu jogo, a forma de eu eliminar o meu inimigo é pisando em cima dele, tá bom? E a forma de ele me eliminar é ele tocar em mim pelas laterais, tá bom? Eu vou estar mostrando para vocês como foi feito. Inicialmente eu coloquei apenas 2 inimigos aqui como testes, com animações. E vamos lá. Aqui está a minha raposa, que é o meu personagem principal. Eu tenho o meu primeiro inimigo, que é o coelho. Então vocês podem ver que quando eu matei ele, uma animação de morte, né, de destruição surgiu. E eu coloquei para ele respawnar também, tá bom? E o que acontece? Depois de 3 ou 5 segundos, ele spawna. Então aqui eu destruí ele. Contar 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele dá o respawn. E se caso ele tocar em mim, perdão. Se caso ele tocar em mim pelas laterais, o jogo é reiniciado. Vou aqui tá matando ele aqui com um pulo simples. Ele foi eliminado. E eu progredindo na minha fase, eu tenho um urso que tem as mesmas funções, tá certo? Porém, para eu eliminar ele aqui é necessário um pulo duplo e não apenas um pulo simples. Então aí ele some. Novamente espera-se 5 segundos para ele spawnar e ele surge novamente. E se caso eu tocar nele, a minha fase é iniciada. Ainda não foi implementado o cenário de vidas, nem sons e nem alguns complementos a mais. Vou estar dando pause aqui e vou mostrar para vocês como está funcionando o nosso jogo, tá certo? De diferente, não foi mexido nada na parte dos players do meu personagem principal. Foi criado o Bunny aqui, que é o nosso coelho. Ele possui 2 animações, tá? Uma é de explosão, que é quando ele está morto aqui, essa animaçãozinha aqui. E outra é para quando ele estiver andando, tá certo? Foi necessário colocar um head point, que como vocês podem ver aqui, ó, em cima. Esse objeto vazio é para identificar que quando o meu personagem pular por cima dele, ele vai ser eliminado. Já com o meu Bear, o meu urso, o cenário foi o mesmo. A gente tem a animação de quando ele está andando. Também temos a animação de quando ele está... quando ele explode, né? Quando ele morre. A animação de explosão, ele não pode estar em looping, tá? Então a animação de Bear, aqui ele tá o loop time tem que estar desativado. Porém a de andando ele tem que estar em loop. A animação aqui, como a gente pode ver, é mais simples. É somente uma transição entre andando para quando ele está morto, onde a gente seta aqui a condição de die, tá? Que eu coloquei aqui, que é um dos parâmetros. Vamos voltar para cá. Então, esses foram os 2 inimigos que eu coloquei dentro do meu jogo. Vou estar mostrando para vocês rapidamente o script dele. Dentro do meu player, eu não fiz nenhuma mudança no meu scripter. E o mesmo scripter que eu coloquei para o meu Bunny também vai servir para o meu Bear. Então a animação que eu coloquei, o código que eu coloquei para um, para o inimigo, coloquei para o outro. Com algumas ressalvas. O meu urso, eu diminuí a velocidade dele. Então o meu urso ele é mais lento do que o coelho, tá certo? Vamos lá. Aqui estão algumas variáveis e condições que nós já conhecemos. Eu vou estar passando
rapidamente por esses termos, tá certo? Vou para os pontos principais aqui. Eu coloquei um loop de movimentação. Eu poderia estar colocando aqui para que quando ele colidisse na parede voltasse, se ele for que ele seguisse ao ponto 1 até o ponto 2, mas eu preferi com que o meu personagem se movesse durante 2 segundos para o lado direito, e aí ele se virava e iria mover mais 2 segundos para o lado esquerdo. Essa foi a condição de movimentação em loop. Aqui está a minha parte de colisão, tá certo? Onde eu verifico se o meu personagem, que no caso é meu player, ele pulou em cima do meu personagem, e aí eu verifico o meu rigid body em cima daquele colisor lá que nós construímos, tá certo? Que é o head point. Se caso meu player for maior que nessa distância, ele vai executar essa parte de respawnar, tá certo? E aí o que acontece o spawn? Ele vai aqui, se caso eu não tocar por cima, se sim pelos lados, né? Ele vai dar o Screen Manager aqui, que vai iniciar a fase novamente. Ele vai recarregar a cena. Bom, se caso eu respawnar, ou seja, se caso eu tocar dos lados, a minha condição vai estar de morte, então ele vai morrer. Eu vou iniciar uma animação Set Trigger Dire, que é justamente aquela animação da explosão que nós vimos. E ele vai demorar mais ou menos aqui um retorno de 0,5 segundos, tá? Aqui eu desativo o coelho visualmente e fisicamente, então quando ele colide, eu quero que a parte do colisor e a parte do sprite ele seja falso, né? Eu não quero mais que ele se mexa, apenas ocorra a animação. Ele vai exibir a animação do die, então você tem a mesma animação, o nome da animação para o coelho e para o urso. Ele vai desativar todos os restantes das animações e aqui ele vai reiniciar o jogo, tá? Vai reiniciar o inimigo. Bom, aqui é a parte da escala para ele se mover para a mesma posição que estava inicialmente. Aqui é o seguinte, com essa animação eu forço ele para voltar para a animação de andar, ao invés da animação de explosão. Como eu coloquei a animação aqui para iniciar a animação de explosão, eu forço ele a voltar para a animação de andar, tá bom? Pronto, esse daqui foi o código, e aqui ele volta a andar normal. Esse aqui foi o código que eu escrevi apenas para os inimigos, juntamente com as animações. De dificuldade, eu precisei estudar um pouco a parte de loop, que eu não conhecia como ele iria funcionar aqui dentro, e bastante essa parte de respawn. Tanto a parte de respawn do personagem, como essa tela aqui de Game Over, tá? E é isso, eu espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo.